Pessoal, chegou a hora da nossa dica cultural e quem está aqui comigo hoje é o aluno de jornalismo Felipe Melo. Tudo bem, Felipe Melo? Seja bem-vindo à Conexão. Tudo ótimo, Larissa. Obrigado pelo convite. Principalmente o convite para falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é a literatura e que são os livros, né? Isso mesmo, Felipe. Nós vamos falar, pessoal, a respeito de um livro muito legal, muito interessante, que conta uma história até mesmo hilária, né, Felipe? Que se chama Todo Dia, de David Levitan. Felipe, a gente pode perceber ao longo desse livro que o autor principal, ele vive várias histórias, né? Ele acorda todo dia em um corpo diferente. Conta pra gente como que é isso. Então, Larissa, o personagem principal dessa história é bastante interessante porque ele não possui um corpo dele, né? E isso já instiga o leitor, porque como assim uma pessoa não possui um corpo e ela vive hospedando o corpo de outras pessoas, ou seja, vive a vida de outras pessoas, a realidade de outras pessoas, pessoas essas que têm a sua personalidade, que têm o seu dia a dia, a sua rotina, o seu cotidiano, né? Então, assim, é bastante complicado entrar nessa história, ao mesmo tempo instigante, por conta dessa questão. Ele é uma pessoa, não se sabe ao certo se ele é uma pessoa, se é um espírito, enfim. O autor ele não diz isso pra gente, mas o interessante é que ele passa essa perspectiva de ser uma pessoa, porque ele tem seus sentimentos, ele tem sua personalidade, o seu jeito de ser, mas que ele habita o corpo de outras pessoas, ele hospeda por um dia o corpo dessas pessoas e vive um pouco a vida delas, né? E esse quê de polêmica, né, dessa história totalmente envolvente, instigante, é bem a cara do David, né? Porque a gente pode perceber isso em outras obras que também fizeram sucesso. Com certeza. O David Levitan, ele é bastante conhecido por conta das histórias dele serem bastante polêmicas no sentido de ele tratar questões como o preconceito, como a divisão de classes, como a separação entre as pessoas. Então, as histórias dele sempre têm essa pegada, essa polêmica de discutir assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá muita atenção ou que deixa passar. E a gente sabe que o preconceito, divisão de classes, racismo, isso é bastante interessante para ser discutido. E ele coloca isso, principalmente para o jovem, que é o principal público dele, né, de um modo bem diferente, bem a cara do jovem mesmo, né, com histórias divertidas, sérias também, né, ele não deixa de ser sério, mas que tem essa pegada do jovem, do dia a dia, da realidade mesmo do jovem. Isso é que é interessante nas histórias do David, né, que inclusive escreveu um livro com outro autor bastante conhecido, que é o John Green, né, que todos nós já ouvimos falar, pelo menos assim, um livro dele que é A Culpa das Estrelas, que inclusive se tornou filme, né, Larissa? Então ele tem essas associações com outros autores também, como a Andrea Creamer, já escreveu vários livros com ela também, que são publicados pelo selo Galera do Grupo Editorial Record, aqui no Brasil. Acordo. Imediatamente preciso descobrir quem sou. Não se trata apenas de abrir os olhos e ver se a pele do braço é clara ou escura, se meu cabelo é comprido ou curto, se sou gordo ou magro, garoto ou garota, se tenho ou não cicatrizes. O corpo é a coisa mais fácil a qual se ajustar quando se está acostumado a acordar em um corpo novo todas as manhãs. É a vida, o contexto do corpo que pode ser difícil de entender. Todos os dias eu sou uma pessoa diferente. Eu sou eu, sei que sou eu, mas eu também sou outra pessoa. Sempre foi assim. As informações estão aí. Acordo, abro meus olhos, percebo que uma nova manhã, um novo lugar. A biografia faz sua parte, um presente de boas-vindas do lado da mente que não é meu. Hoje sou Justin, de algum modo sei disso, que meu nome é Justin. E ao mesmo tempo sei que não sou realmente Justin, só estou tomando a vida dele emprestada por um dia. Olha ao redor e sei que este é o quarto dele, esta é a casa dele, e o despertador vai tocar em 7 minutos. Já fui deste tipo antes. Roupas espalhadas por toda parte, mais jogos de videogame do que livros, dorme de cueca, pelo gosto na boca é fumante, mas não ao ponto de precisar de um cigarro assim que acorda. Até onde sei, toda pessoa que habito tem a mesma idade que eu. Não vou de 16 anos para 60. Nesse momento, é apenas 16. Não sei como isso funciona e nem o porquê. Parei de tentar entender há muito tempo. Nunca vou compreender, não mais do que qualquer pessoa normal entenderá a própria existência. Depois de algum tempo, é preciso aceitar o fato de que você simplesmente existe. Não há meio de saber o porquê. Você pode ter algumas teorias, mas nunca verá uma prova.
Muito bacana, tenho certeza que o pessoal de casa vai ficar com vontade de ler esse livro todo dia. Agora, vamos falar um pouco a respeito da mensagem que esse livro propriamente passa, porque acaba que ele habita corpos de várias pessoas diferentes, como você disse, né, com várias personalidades, inclusive de mulheres, né, então não tem um gênero definido. Como que é isso no livro? Como que você, ao ler essa história, conseguiu absorver tudo isso? Exatamente, Larissa. Então a história, né, para a gente mergulhar um pouco nela, fala do personagem A, o nome dele é esse mesmo, né, A, que apesar de viver no corpo dessas pessoas diferentes, ele tem a sua própria personalidade, como nós dizemos no início. E ele, por ter essa condição de não ter um corpo dele, aplica para ele mesmo duas regras de vida, vamos dizer assim. Como ele vai deixar de sê-la em 24 horas, então ele age mais ou menos como aquela pessoa agiria. E a outra regra também que ele se impõe é que ele não vai se apegar ao estilo de vida dessa pessoa, a amizades dela, aos familiares, enfim, ele não vai se apegar até porque ele nem sabe quem ele vai ser no outro dia, onde é que ele vai estar no outro dia, onde é que ele vai parar, né? Mas o que acontece? O clímax dessa história acontece justamente quando ele habita o corpo de um jovem de 16 anos, né? E interessante também que ele só habita pessoas da mesma idade que ele sempre. Então, se ele tem 15 anos agora, o hospedeiro vai ter 15 anos. Se 16, 16 e assim sucessivamente. Então ele acaba indo parar no corpo do Justin, um jovem bastante rebelde, mal-humorado, que não se preocupa com ninguém, que se preocupa só consigo mesmo. E que tem uma namorada, a Rhiannon. Ele vê a relação dos dois, uma relação bastante conturbada, inclusive. Ela é muito apegada ao Justin, né, a esse hospedeiro dele, só que o Justin maltrata bastante Rhiannon. E acontece que ele sente compaixão por ela, e essa compaixão acaba se transformando em amor. E um dia ele se apaixona por ela. Já fica tudo confuso. Com certeza ele já larga tudo de lado, já deixa tudo para um ladinho e se apaixona por ela. Como que acontece isso na história? Como que ele consegue conviver? Imagina, você se apaixona por uma pessoa, mas amanhã você vai ser outra pessoa e amanhã você vai ser outra. Ela descobre isso? Então, Larissa, o que acontece é que as regras que ele tinha estipulado para si mesmo se perdem, né? Porque como que ele vai fazer isso? Como ele vai deixar de interferir na vida das pessoas se ele vai fazer todo o possível para encontrar Rhiannon, né? Porque, como eu te disse, essa compaixão acaba se transformando em amor. Mas como ele vai falar isso para ela? Que ele é ele, mas que não é ele ao mesmo tempo, né? Se ele está no corpo de várias pessoas. Então, ele acaba lembrando da Rhiannon no outro dia, coisa que ele procurava não fazer quando ele hospedava essas pessoas, e acaba tentando entrar em contato com ela, continuar fazendo parte da vida dela, porque um dos medos do personagem A é de justamente ser esquecido, né? Porque ele não tem pais, ele não tem amigos por conta dessa condição dele, mas ele quer que Rhiannon faça parte da vida dele. Ele acaba quebrando todas essas regras, interferindo na vida de Rhiannon, fazendo parte da vida dela, mas aí depois eu não posso contar como que se dá essa relação. Claro, vamos deixar no mistério, vamos deixar surpresa para o pessoal, né, ler e descobrir por si mesmo. Agora imagina só uma história fabulosa como essa nas telonas do cinema, ia ser incrível, né? Com certeza, Larissa. Eu inclusive, assim, né, e junto das outras pessoas que já leram o livro, vamos fazer uma forcinha aí, pessoal, pra gente ver como é que ficaria essa história no cinema, né, Larissa? Será que os diretores colocariam só os personagens principais? Será que seriam, assim, uma legião de pessoas para fazerem esses hospedeiros do ar? Será como é que ficaria isso na história, né? Bastante interessante, curioso. Então valeu, Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui no Conexão Unipan. Nós esperamos mais vezes aqui na Dica Cultural. Pode deixar, Larissa, eu agradeço o convite. Valeu. Pessoal de casa, então essa é a nossa dica para o seu final de semana, o livro Todo Dia. Não perca tempo e comece a ler já. Nós já vamos ficando por aqui. A todos vocês um excelente final de semana. Semana que vem, sexta-feira, eu estarei de volta sempre às 18h30 aqui na NTV. Um forte abraço e até mais. Consigo acessar os fatos, não os sentimentos. Sei que este é o quarto de Justin, mas não tenho ideia de se gosta dele ou não. Será que deseja matar os pais no quarto ao lado? Ou será que ficaria perdido se a mãe não viesse acordá-lo? Impossível dizer. É como se essa parte de mim substituísse a mesma parte de qualquer outra pessoa na qual me encontro. Embora eu fique feliz por pensar como eu mesmo, às vezes eu gostaria de ter uma dica de como a outra pessoa pensa. Todos nós temos mistérios, especialmente quando visto lá de dentro.